Olá, meus queridos, minhas queridas. Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E já inicio essa mensagem com uma pergunta. Você é um escolhido? Tem apenas um chamado? Ou o que você é? Você foi chamado por Deus ou é escolhido? Você sabia que mesmo antes da fundação do mundo, você já foi escolhido por Deus? Você não apenas só tem um chamado. Todas as pessoas que vêm nesse mundo é muito útil para Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que antes mesmo que nós nascemos, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Ele já nos tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Isso mostra que você já é um escolhido antes mesmo de nascer, de ser gerado no ventre da sua mãe. O Senhor já tinha um plano original na sua vida. Como o salmista diz no Salmo 139, no verso 16, que eu ainda estava informe. Eu não tinha projeto, fôlego de vida, nada. Ainda estava informe. O Senhor não tinha nem dado forma a ele, como era a altura de Davi, o tamanho, os olhos, as cores. Mas o salmista diz que todas essas coisas já estavam escritas no teu livro. Ô meu querido, ô minha querida, talvez você ainda não saiba disso. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13, a palavra do Senhor diz que o Senhor subiu ao monte e escolheu para ele quem ele quis. Porque Deus não escolheu eu e você, ou no meio do mundo, numa geração corrupta, porque Ele não tinha outra opção, não. Ele tem mil e milhões de opções, tem anjos, tem tudo para o seu favor, mas simplesmente Ele escolheu você no meio dessa multidão. E a palavra do Senhor diz lá em Efésios, lá em 1 Coríntios capítulo 7, o verso 20, que cada um fique na vocação em que foi chamado. Qual é a tua vocação? Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 10, 20, se não me engano, ou 5, 20, que Ele nos escolheu como seus embaixadores. Oh, meu querido, o que é um embaixador? O que é um escolhido? O que é ser um eleito? Você tem noção? Você já buscou dentro da Bíblia? Você já buscou dentro da palavra do Senhor o que significa ser um embaixador? É um porta-voz. Todos os países têm que ter uma embaixada. E das embaixadas, uma embaixada só. Em cada país tem uma embaixada, só para você entender. É na cidade maior ou na capital. E consulado é nas cidades pequenas. Então, o embaixador, quando ele vai para um país, ele tem autoridade, ele representa um país, ele leva uma bandeira. Então, eu e você, meu querido, aqui na terra, nós representamos a bandeira do Evangelho de Cristo, conforme lá em Êxodo 17:15. O Senhor é a nossa bandeira. Você representa um país, uma pátria, só que a nossa pátria, meu querido, não é daqui desse mundo. O próprio Senhor falou ali, quando ele estava perante ao rei César, a Herodes: o meu reino não é desse mundo, porque senão, se fosse desse mundo, eu oraria o meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos Você já imaginou se um anjo só destruiu o exército dos assírios, 185 mil, conforme está em 2 Reis, capítulo 19, 35, agora 12 legiões. Estima-se que o Senhor tinha essas 12 legiões a seu poder, a seu serviço aqui na terra. Que é ali como está em Lucas capítulo 2 ou 8, quando os anjos aparecem de madrugada louvando ao Senhor. Só para você entender um pouco. E estima-se que os anjos de madrugada apareceram primeiramente aos pastores que estavam ali nos seus campos e disse: hoje
Na cidade de Belém nasceu o Salvador do mundo. Uns falam que os magos chegou primeiro. Não, lá em Mateus capítulo 2, não. Primeiramente foi anunciado aos pastores que estavam com seus rebanhos. Hoje, ele falou hoje, fazia poucos segundos que Jesus tinha nascido e eles foram para lá e encontraram o menino na manjedoura. Então, meu querido, o Senhor te escolheu para fazer uma missão. Há 5 maneiras de fazer missão, de levar a palavra dele. Primeiramente, é o chamado, o escolhido e o enviado, orando e contribuindo. Mas por que temos que pregar o Evangelho de Cristo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Conforme Romanos capítulo 3, 26. O Senhor olhou do céu e olhou e viu você. O seu sim tem um poder muito grande, é muito útil para o Senhor Jesus. Como ele diz lá em Isaías capítulo 6, verso 8. A quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Aí o profeta diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você, meu querido? Romanos capítulo 9, 10, 9. Como é que eles ouvirão se não tem quem pregarão? Como eles ouvirão se não tem quem pregarão? A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 9, 35. Quando o Senhor começou o seu ministério aqui na terra, ele saiu andando de cidades em cidades e viu a necessidade que era como ovelhas sem pastores. E o próprio Senhor fala isso, Mateus 9, 35 ao 38. Ele diz, grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Orai para que o dono da seara mande ceifeiro para a sua seara. Talvez você não seja um grande pregador que leva a palavra, como em Mateus capítulo 10, 27, diz que aquele que você hoje vê em treva, vê em casa, levai a luz aos telhados. Está falando o quê? De tecnologia. Hoje está muito meio de tecnologia para você evangelizar, pregar a palavra do Senhor. Eu mesmo, né, eu tenho o Facebook, o Instagram, o TikTok, o meu blog, o canal Luz para os Corações. Já ganhei alma até no Reino Unido. Uma alma só que você pregar, que você ganhar, que você levar uma palavra, que você plantar no coração de uma pessoa, vale muita coisa, porque o valor de uma alma, o mundo inteiro não pode pagar. Então o Senhor disse assim, rogai pelo Senhor da seara, orai. Talvez você não seja aquele pregador que tenha muita palavra, mas a sua oração faz valer diante de Deus. Você é um orador que ora e acredita na sua oração, um homem de fé, porque a palavra do Senhor diz que as orações de um justo podem muito seus efeitos. Mas mesmo que você não ore, você tem condições, Deus te deu condições. Você não prega, você não vai, mas o seu dízimo, as suas ofertas, alcançarão alma para o reino de céu. Tem várias maneiras, meu querido. Ou se você é um missionário, você não vai por si próprio. Deus tem levantado pessoas para você estar levando uma palavra do Senhor, para você pregar. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi enviado. Não é só de você mesmo. Você não chegou chegando, alguém está contribuindo para isso, alguém está te ajudando. Nós estamos aqui porque alguém lá na igreja primitiva vendeu as suas propriedades, lá dos Apóstolos, capítulo 4. Você vê que Bernabé, que era José, o homem da consolação, aquele que teve ao lado de Paulo, ele vendeu suas propriedades e depositou nos pés dos apóstolos, para que hoje eu e você, nós estamos aqui, salvos através daquelas ofertas, da propriedade que o nosso irmão vendeu e colocou nos pés dos apóstolos. Então, meu querido, a tua oração, ela tem um lugar certo. A tua oração é muito preciosa, é muito útil. O teu dízimo, a tua oferta, tudo contribui para o bem-estar daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você faz isso. O amor ao próximo, você não vai mais lavar os pés do Senhor Jesus ou fazer nada para Jesus, você vai fazer para o seu próximo. Porque o amor ao próximo e a Deus está a mesma coisa. Quando o Senhor dizer que ama a Deus que não vê e aborrece o seu próximo, então, meu querido, quem é o nosso próximo? É aquele que está do seu lado, onde você anda, por onde você passa.
uma palavra de ânimo, de estímulo, plantar semente conforme diz Mateus 13, né? Que seja no caminho, que seja nos pedregais, que seja entre os espinhos, que seja em terra boa. A semente é a mesma, você tem que plantar, que seja em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo, né? Que empregais tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Ô meu querido e minha querida, qual é o teu chamado? A palavra, você é um eleito de Deus. Você foi eleito para quê, meu querido? A palavra do Senhor diz, o próprio salmista diz no Salmo 56, verso 12, ele diz assim: o voto do Senhor é sobre mim, o Senhor me ungiu para reinar. Ei, Davi naquele momento estava habitando na terra dos gigantes, dos filisteus, lá em Gate. Ei, talvez você tenha um chamado, foi escolhido e você está habitando em terra de gigante. É isso mesmo, Davi estava lá. Só que Davi, quando ele se viu trancado, sem nenhuma opção de saída, ele se lembrou que a coroa não estava na cabeça dele, que o Senhor tinha elegido ele. Ei, meu querido, Davi tinha certeza do seu chamado. Ele disse assim: os votos do Senhor sobre mim. Salmo 56, 12, lê, meu querido. Ele sabia que ele era o eleito, ele sabia que não ia ser derrotado, que Deus não vota em perdedor, Deus não escolhe derrotado, não, você é um escolhido, você é um vencedor, mais do que vencedor. Agora basta você se posicionar, se colocar na posição em que Deus tem clamado. Precisamos de conhecimento, de buscar a palavra do Senhor, sim, temos que buscar a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse, tem que se fortalecer, porque se você for pregar para um testemunho de Jeová ou um teu aí, você vai levar de a zero. Tem que conhecer, manejar bem a palavra da verdade, para não se levar por qualquer vento de doutrina. Tem que, mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, conforme a palavra do Senhor diz, né? Em Romanos capítulo 8, 14, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, mesmo você tendo o dom, mesmo você sendo guiado, tem que ter o conhecimento da palavra, que maneje bem a palavra da verdade. O Senhor diz lá em João capítulo 5, 39, examinais as escrituras, porque vós cuidais de nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então você tendo a palavra do Senhor, que o Senhor te dá, o diabo ele conhece a palavra de Gênesis Apocalipse, só que ele não tem a revelação. Nós temos a revelação da palavra do Senhor, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 11, 25, Pai, graças eu te dou, porque aos grandes e sábios o Senhor ocultasse essas coisas, mas aos pequenininhos as revelasse. Ei, meu querido, Satanás tem a letra, nós temos o conhecimento, a unção e a revelação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação. Ela vai se revelando a cada dia, de Gênesis Apocalipse, a cada dia, para cada momento certo. Então, meu querido, o que Deus nos ensinou, que Deus nos revelou, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, 23, recebi do Senhor que também vos ensinei. Ei, aquilo você apenas é um porta-voz, como eu falei, é um embaixador para levar a mensagem do Senhor. Tudo que Deus nos deu, não retém aquilo que Deus te deu, meu querido, nessa missão, levar a palavra no mundo de treva, levar a palavra de luz, de esperança, plantar, como diz a palavra, Paulo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos os semeadores de Cristo. Nós fomos escolhidos para levar a palavra do Senhor. Então, meu querido, o Senhor subiu ao monte e escolheu quem ele quis, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 3, 13. Ei, você é um dos tais escolhidos. Você é um dos tais aprovado. Levanta-te, resplandece. Deus sempre vai criar espaço. Ei, talvez você tenha pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria. Talvez você tenha um chamado para pregar para os confins da terra. Eu não sei qual é o teu chamado. Paulo diz, né? Cada um que fique na vocação que foi chamado. Qual é a tua vocação? Pregar, orar, curas divinas. O Senhor diz também em Efésios, né, capítulo 4, 11, ele diz que ele subindo ao alto, deu uns para pastores, pregadores, missionários, apóstolos e outras tantas coisas aí. Qual é o teu chamado? Hein, meu querido? Você é um escolhido? Ou você só apenas foi chamado e está aguardando? Não, meu querido. Deus, até hoje, a palavra do Senhor diz, lá em Atos dos Apóstolos 13, 22, achei a Davi,
filho de Jessé, para executar toda a minha obra. Ei, meu querido, até hoje, o Senhor Jesus anda por aí, por ruas, cidades, avalado, procurando homens, mulheres, jovens, crianças, independente da faixa etária. Pessoas como eu, como você, meu querido, simples como os apóstolos. Quem era Pedro, quem era Tiago, quem era João, quem eram os demais, quem era Levi, entendia de missão? Não. Cobradores, pescadores. O Senhor chamou homens pescadores de peixe para pescar homens, porque eles pegavam o peixe para morrer. Só que o Senhor nos escolheu para pegar homens que estão mortos para viver, levar a mensagem. Foi o que o Senhor falou para Pedro. Então, meu querido, qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Ei, ele tem um chamado na vida. Deus não é injusto. Há algumas religiões aí que falam que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a condenação. Seria Deus injusto de escolher uns para a salvação e outros para a condenação? Claro que Deus tem os chamados, predestinou alguns para um plano específico, na sua hierarquia, sim, isso aí é certo, mas para a salvação a todos, que o Senhor quer que todos cheguem à salvação e o conhecimento da verdade, como ele falando em Timóteo. Ele diz lá em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do ímpio. O que mais dói no coração de Deus é milhares e milhares de pessoas que todo dia estão indo sem salvação. Só que, porque nós temos que pregar, o Evangelho de Cristo Deus não obriga, meu querido, é o livre-árbitro. Ele não obriga, mas nós temos que pregar a palavra, que ouça o que Deus te ouvir, em tempo e fora de tempo, meu querido, temos que falar, porque Deus não tomará ninguém por inocente, todos terão oportunidade, a graça de Deus é para todos, vai se estender-se, como o sim de Maria. O anjo perguntou se ela queria, que está em Lucas capítulo 1, a partir do 26, ela disse sim, explicou para ela, como é que pode ser, eu sou virgem. Quando o anjo explica tudo, ela diz sim, faça-se a vontade na tua serva. Ei, serva, a minha alma se alegra no Senhor, em Deus e meu Salvador. Até Maria precisava de um Salvador, precisava de ser pregado. Quando era o sim de Maria, fez uma grande diferença. O meu e o teu sim para Deus, mesmo você sendo escolhido, chamado lá dentro da fundação, antes da fundação do mundo, o seu sim precisa ser confirmado diante dos homens, diante de Deus e diante dos anjos. O seu sim. O Senhor perguntou ao profeta Isaías: quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui. Deus está procurando homens e mulheres, jovens e crianças até hoje, meu querido. Diga um sim para Deus. O teu sim é como o casamento. Na hora do casamento, o padre ou o pastor vai perguntar ao Joaquim Severino, José de Arimateia, deseja casar com Maria Wanda, que é minha esposa. Se eu dissesse não tinha casamento. Se no meu sim houve casamento, família, que é uma bênção do céu, neto, tudo. O meu sim é o verbo, tem que ser falado. Então, meu querido, minha querida, qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Ei, você foi escolhido dentro do ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo. Você já foi escolhido lá no céu. Foi colocado no projeto de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, 37. O Senhor Jesus disse: tudo que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vem a mim de maneira eu lançarei fora. Ei, quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, eu já tinha a listra. Ele já estava com a listra no seu nome, até a samaritana, acredita? O Senhor já imaginou, o Senhor olhou, aquilo que o Pai me deu virá a mim. Quando o próprio Filho de Deus, ele disse: é necessário ir a Samaria e passar por Sicar, porque estava escrito o nome daquela pior das piores. O nome dela já estava escrito. Talvez você é um homem, um pecador, uma prostituta, um ladrão, um roubador, um maconheiro, o pior, o caos, o pior dos piores, o dedo cortado da família. Ei, mas o seu nome está escrito aí. Você está incluso nas listas do Senhor Jesus, porque ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que virá a mim de maneira eu lançarei fora. Até aquela samaritana, meu querido, até aquela samaritana estava já escrito. Havia uma lista com o nome de todos, o meu e o teu, o nosso. Pessoa, porque o reino dos céus, meu querido, é constituído de alguma coisa, ex-prostituta, ex-ladrões, ex-roubadores. É necessário sim, a partir do momento em que entregamos a nossa vida, haver mudança, porque o apóstolo Paulo diz, lá, Atos dos Apóstolos,
doutor Lucas diz, se não me engano, 35, que Deus não nos leva o tempo da nossa ignorância, ou 30, 17, 30, que Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Ele sabe o meu pecado e o teu, não surpreenda o Senhor, que ele já sabia, eu e você, que Pedro, ele falou para Pedro, Pedro, sei que tu vai me negar, o Senhor sabe todas essas coisas, mas ele nos chamou para transformar. Mas quando tu se converter, Pedro, contará para seus irmãos. Ele diz lá em Lucas 22, Pedro, tu vai me negar tudo, mas quando tu se converter, Satanás queria se ir andar contigo, mas eu não deixei tocar em ti. Oh, meu querido, o Senhor já sabia que Pedro era falho, que Pedro era um vacilão, que Pedro ia negar o Senhor, mas sabia que Pedro ia ser transformado em uma bênção, como eu, como você. Existem os nossos Pedrinhos dentro de nós, os nossos Tomé, oh, meu querido, o nosso Jacó, estão tudo dentro de nós, meu querido. Por isso que ele diz lá em Lucas, capítulo 9, 23, aquele que quiser vir após mim, renuncie e toma a sua cruz a cada dia. Todo dia nós temos que renunciar. Todo dia nós temos que ir lá no sepulcro. Nós temos que ir no cemitério. Todo dia eu tenho que ir lá crucificar o velho homem, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 6. Paulo diz que todo dia nós temos que crucificar o velho homem. Todo dia eu tenho que visitar a minha tumba, saber se o velho homem Arimateia está lá morto. Porque se ele se levantar da tumba, vai fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Então todo dia eu tenho que visitar o meu cemitério, você também. Ver se o finado José de Arimateia, o velho homem, está lá na tumba. Porque se ele se levantar lá, eu tenho que matar ele todo dia. Eu não tenho que ter pena de mim mesmo. Não. Paulo disse, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, 27. Ele diz para Timóteo, cuidado com as palavras que aprendeste e ouviste de mim, para que tu pregando, porque as tuas palavras que tu prega faz salvar a todos, como a ti também, mas que tu não venha ficar de alguma forma ficar reprovado. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou eu pregar, ganhar multidões, conforme está escrito lá em Marcos, né? Capítulo 6, 38. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta eu ganhar milhões e milhões de almas e eu mesmo ficar reprovado. É como você assistir um filme em que o artista resgata todo mundo e na última missão ele morre. Você gostaria de assistir um filme desse? Não. É o que Paulo está dizendo, meu querido. Então, meu querido, como muitos vão dizer lá em Mateus 7, diz, Senhor, em teu nome eu preguei, eu anunciei, eu arrastei templo, fiz multidões, o Senhor disse, apartai-vos de mim, maldito, que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, não confessado, pecado de escândalo da obra de Deus, pessoas que têm um mau testemunho, pessoa que anda onde anda, deixa o seu rastro, escandalizando a obra de Deus, cada vez mais dificultando a mensagem do Evangelho. Essas pessoas, você sabe o que é receber a condenação para sempre eternamente, perder a liberdade? O que você sabe o que significa é o cara receber um dano da condenação eterna. O Senhor diz, eu não te conheço. Quem é você? É aí onde entra você ganhar o mundo inteiro e você mesmo ser salvo. Você sabe o que é o cara receber o dano da condenação, perder sua liberdade para sempre eternamente? Estima-se que nos Estados Unidos, quando um preso, ele recebe um veredito do juiz, que ele recebe uma condenação eterna ainda para esse mundo, ele começa a soltar em alta voz, gritar, berrar. Basta ser você ficar preso num trânsito, basta ser você ficar preso num elevador por um dia, você vai soltar, você vai querer morrer. Você vê no trânsito, você ficar preso ou amarrado em alguma coisa. Então, agora imagine para sempre eternamente, meu querido. Então é hoje ou nunca mais nós que estamos aqui pedir a Deus sabedoria. Eu sou perfeito? Não sou perfeito. 26 anos que eu oro por mim mesmo, para eu ganhar eu para Jesus, e vejo que não consegui isso, porque senão já tinha sido arrebatado. No dia que você se achar o perfeitinho, Deus te arrebata. Mas Deus tem algo na minha e na tua vida, é orando, buscando, cada vez mais se aproximando do Calvário, dizendo, Senhor, abraçando com o Calvário, salva minha alma, salva meus filhos, minhas filhas, minha esposa, salva minha família. Enquanto estivermos aqui essa luta, meu querido, abraçar com o Calvário, chegar mais perto de Deus, entrar numa dinâmica, Senhor, salva mais, eu posso fazer mais, porque vai valer a pena, meu querido, é difícil. O próprio Senhor, que era santo, justo, ele disse, eu venci, no mundo tereis aflições, eu tive,
E eu venci, vós serás mais que vencedor, o apóstolo Paulo disse. Então, meu querido, vai valer a pena. Vale a pena as lutas, sofrer por amor a Cristo. Não é sofrer por qualquer coisa, não. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 12: alegrai-vos e exultai quando me tirem e disserem tudo por amor do meu nome. Não é por amor de qualquer coisa sofrer, não, meu querido. É por amor de Cristo. É por amor de Cristo. Porque sofrer, muitas pessoas sofrem por tudo, mas por amor de Cristo é diferente. Sofrer por aquele que sofreu por mim e por você. Então, meu querido, fica aí essa mensagem. Se você puder assistir tudo, guarde no seu coração. Porque é que nós temos que fazer missão? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que é que Deus te escolheu? Porque você já foi eleito dentro da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E você é muito útil para o Evangelho. Que tipo de pessoas Deus chama? Pessoas que nem eu, pessoas que nem você. Simples. Porque o Evangelho de Cristo é simples. Conforme ele diz lá em 1 e 2 Coríntios capítulo 11, se não me engano, ou é 10, 3. Não se apartais da simplicidade do Evangelho de Cristo. O que era que Jesus falava das matas, falava de coisas cotidianas, não colocar remendo em coisas velhas, aprendeu com Maria, com sua mãe, coisas simples, meu querido. Tem pessoas que estão colocando e dificultando o Evangelho de Cristo, mas não dá para separar céu e terra, não. O Senhor não chamou o céu de céu, chamou casa de meu Pai. No Evangelho de João